Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas e das adversidades. Eu estou aqui fumando no meu cachimbo Church Walden, né? Em bom português conhecido como cachimbo de leitura. Isso porque hoje nós vamos falar sobre literatura, tá? E o livro da vez é este aqui, Umberto Eco, O Nome da Rosa. Vou falar um pouquinho desse livro. Mas por que esses cachimbos são chamados então de cachimbos de leitura, ou mais conhecidos como Churchwalden? Simplesmente porque eles são ideais para que você, quando estiver fazendo uma leitura, possa fumar enquanto lê, porque a fumaça vai sair atrás da capa e assim não vai atrapalhar a sua leitura. Por isso eles são conhecidos como cachimbos de leitura. Mas esses cachimbos ficaram muito conhecidos também durante e por causa dos filmes do Senhor dos Anéis, né, por causa da obra do J.R.R. Tolkien, em que ele fala bastante a respeito dos cachimbos, tá bom? Mas eu não vou falar sobre isso, inclusive eu tenho um vídeo sentado nessa cadeira também que eu falo um pouco sobre cachimbos de Churchwalden. Hoje eu quero falar sobre Umberto Eco, eu quero falar sobre O Nome da Rosa. Eu não sei se você já leu esse livro ou não, mas já adiante, se você não leu e você tem ele aí na sua casa, na sua estante, né? Normalmente esse livro é um livro que seus pais compraram, seus avós compraram e está na estante, né? Esse meu aqui é uma edição bem antiga, é uma edição da editora Nova Fronteira, é a primeira edição do livro em português, né? Esse livro foi publicado em 1980, teve o filme depois de 1986 com o Sean Connery, né? Que inclusive fez o livro com mais ainda notoriedade, se já não tinha, né? E esse aqui é uma edição, a primeira edição brasileira da editora Nova Fronteira, de 1983. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, vou tentar não dar spoilers para vocês, talvez você que não tenha lido ficarei com vontade, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês então o que está escrito na sinopse. Fala assim, ó. Assinalando a estreia na área de ficção de um dos mais importantes teóricos da comunicação de massa na atualidade, O Nome da Rosa, de Umberto Eco, é uma narrativa que se identifica com os romances policiais Serra no Rio, pelo seu caráter de humor e crueldade, malícia e sedução erótica. No monastério da Itália medieval, a morte, em circunstâncias insólidas, de 7 monges em 7 dias e noites projeta a visão mais realista da violência em estado puro. As violências sexuais, os conflitos no seio dos movimentos heréticos do século XIV, a luta contra a mistificação, o poder, o esvaziamento dos valores pela demagogia, constroem nas páginas de O Nome da Rosa uma parábola sangrenta e patética da história da humanidade. Bem, para quem não conhece Umberto Eco foi um italiano, se não me engano, viveu entre 1932 e 2016. Ele começou a construir a carreira dele por volta dos anos 1950, como importante filósofo, importante ensaísta, importante estudioso das comunicações e de uma matéria bem interessante que é chamada de semiótica, né? Então, que é justamente como se constrói os sentidos, como o sentido humano é construído. Mas ele não era conhecido como escritor de ficção, como escritor de romance. Isso surgiu, veio a se dar a partir da publicação do Nome da Rosa em 1980. Né? Quando Humberto Eco ganha uma dimensão que ele jamais ganharia se ele tivesse ficado apenas no meio acadêmico. Né? Então, em 1980, ele lança esse livro, O Nome da Rosa, e posteriormente, até a sua morte, em 2016, ele publica outros 6 romances, né, ficcionais. Mas o que se passa, então, O Nome da Rosa? Talvez você já tenha visto falar desse livro, talvez você já tenha visto o filme, saiba um pouco, é meio que um clássico, assim, que muitas vezes a pessoa não leu, mas ela sabe do que se trata, sabe da história, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vive numa época em que eu não li e eu não gosto. Mas esse livro, assim, ele é fenomenal. Ele se passa no século XIV, no ano de 1327. Na verdade, o livro é as memórias de um monge, né, que está na velhice e começa a escrever sobre o momento que ele passou na sua juventude durante o ano de 1327.
né? E o que está acontecendo então nesse período? O livro ele traz uma ambientação medieval, ele traz uma ambientação é, de mosteiro, né? A história se passa dentro de uma abadia e assim, para quem gosta de história, para quem gosta de filosofia, para quem gosta de teologia, para quem gosta de história medieval, é um prato cheio, porque você lê e parece que você está lá dentro, parece que você está vivendo o período medieval. Eu estou me formando agora em História, e na História, né, no curso de História na faculdade, existem várias divisões. História da América, História do Brasil, História Medieval. História Medieval nunca foi muito a minha praia, né, apesar de eu gostar um pouco, mas nunca foi muito a minha praia. Só que esse livro, assim, ele é incrível, porque a ambientação dele é muito boa, você se prende mesmo naquela imaginário, naquelas discussões que acontecem, né? Então, esse livro, ele tem duas grandes histórias acontecendo ao mesmo tempo. A primeira história, então, é o plano de fundo, que é o seguinte: durante esse ano de 1327, deixa eu deixar meu cachimbo aqui, está acontecendo vários debates dentro do seio da igreja, dentro da igreja católica. E o livro é muito interessante porque ele mostra como que a igreja católica, ela nunca foi uma questão coesa, né? Ela nunca foi uma só identidade. Tem muita gente que olha para o passado e olha para a igreja católica e vê ela como uma unidade. Mas a verdade é que a igreja católica, desde o seu surgimento, né, desde que Constantino trouxe ela para o Império Romano, que ela, na verdade, possui uma profundidade muito grande, vários segmentos, várias seitas dentro da própria igreja, várias facções dentro do próprio seio da igreja. O que está acontecendo é o seguinte: durante esse período, o Papa ele passa a morar em Avignon, ou Avignon, que é uma cidade na França. Ele sai de Roma, né, conhecido na história como o Papado de Avignon. E durante esse período começa a haver uma discussão muito grande. Na verdade, essa discussão vem muito antes. Desde Henrique IV, se não me engano, no ano 1000 e alguma coisa, entre o Papa e o Imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é aquele imperador que sustém, ou de certa forma, nutre a imagem do Império Romano que havia o Império Romano do Ocidente que havia caído em 476. Então, o imperador do Sacro Romano, o imperador do Império Sacro Romano Germânico, ele passa a ter várias discussões, vários embates com o Papa. Um desses embates é conhecido como a questão das investiduras. O que acontece? Quem era responsável por investir o rei, por colocar a coroa do rei, era o Papa. Era a figura do Papa que trazia, de certa forma, a legalidade para aquele rei reinar, né? Então, algumas coroações são muito importantes, como a coroação de Carlos Magno, né, em 25 de dezembro de 1800. Então, esse é um papel muito importante do Papa. E os reis, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, o que ele começou a fazer? Ele começou então a investir os bispos, ou seja, a nomear quem deveria ser os bispos da igreja. Porque o bispo ele não cumpria apenas uma figura espiritual, né? Ele cumpria uma figura política, muitas das vezes, de domínio de terras e domínio de pessoas, né, de povos. Então ele cumpria um papel muito importante dentro daquelas sociedades. E aí começa a haver um debate a partir do Papa Gregório, se não me engano, entre essa questão, né? Porque o Papa quer trazer de volta para si a autonomia que ele tem e a autoridade que ele tem para nomear os bispos. E isso começa a haver uma grande confusão, que vão surgir dois grupos naquela época, que é o grupo dos Guelfos e o grupo dos Gibelinos. Os Guelfos são aqueles que vão apoiar o Papa, e os Gibelinos são aqueles que vão apoiar o Imperador. Durante essa época vai ser marcada também por muitos antipapas, né, que são figuras que são nomeadas pelo imperador ou pelo rei como papa, né, enquanto há um papa que foi eleito, de certa forma, pelos cardeais, eleito por uma parte da igreja. Então existe esse cenário, esse é um cenário de confronto que está acontecendo. Então existe um Papa, que é o Papa João XXII, que está em Avignon, está sob o domínio do rei francês. Inclusive o Papa João XXII é um rei, o Papa 22 é um francês, né? Então ele está sob o domínio do rei da França, né, ou da Franquia. E existe, por um lado, o imperador Ludovico, acho que é Luís IV, né, também conhecido como Ludovico IV, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que naquela época englobava também ali a Itália.
Então, existe um debate, um confronto entre os dois, né? E dentro desse confronto, dentro dessas discussões que estão acontecendo, existe outra questão, que é a questão dos fraticelli, né, ou os irmãos menores. Quem são os fraticelli, também conhecidos como espirituais? É um grupo, de certa forma, pode-se dizer que quase como que uma, fugiu a palavra agora, mas uma facção, né, dentro da ordem franciscana, que pregava por uma maior pobreza, que pregava por uma maior vida sem os bens, né, ou seja, um desapego total aos bens materiais. Quase que pregando uma pureza à ordem franciscana. E falando que a igreja deveria ser pobre, que a igreja deveria ter uma pobreza maior. Eu separei uma parte aqui que explica um pouco disso que a gente está falando. Olha só. Preciso dizer que justamente naquele ano tiveram lugar em Perugia o capítulo dos frades franciscanos, e o geral deles, Michel de Casena, acolhendo as instâncias dos espirituais sobre os quais teria ido a ocasião de falar. Proclamara como verdade a fé e a pobreza de Cristo, que se tinha possuído alguma coisa com os apóstolos, ele a tivera apenas como usus facti. Então é esse debate a respeito de a igreja deveria ser pobre, a igreja deveria ter poucos bens, não ter riquezas. E qual é o problema disso? Que isso destrói todo o poderio da igreja, toda a autonomia que a igreja tinha e o poder que a igreja tinha de exercer o seu domínio sobre terras e sobre homens. Então todo o poder da igreja estava pautado em muito, tanto a questão da fé e a questão das crenças, mas também na questão da riqueza. E os franciscanos, né, principalmente esses fraticelli ou espirituais ou irmãos menores, eles estavam pregando uma pobreza. E aí houve um grande debate para saber se o que esses caras pregavam era verdade ou não. Né? E quem abraça esses fraticelli? O imperador, Ludovico. Então o imperador, o Sacro Império Romano, abraça esses caras. Né? Justamente o quê? Para se contrapor ao Papa. Porque o Papa não gostava dessa ideia. O Papa não queria ver o seu poder reduzido. Ele não queria ver a sua igreja reduzida a uma pobreza dos irmãos franciscanos, né? Das ordens mendicantes, né? Porque eles chegavam a mendigar, eles viviam com nada, nenhum bem. Então há esse grande debate. E aí, o líder desses fraticelli, um dos líderes desses fraticelli, é convidado para ir até Avignon, até Avignon, se encontrar com o Papa. Só que ele teme que ao chegar a falar, ele possa ser preso, condenado como herético e morto. Então, o que acontece? O imperador, ele recorre ao imperador para fazer uma mediação. E aí, numa cidade da Itália, né, uma cidade ficcional aqui da Itália, alguns delegados do Papa e alguns delegados dos fraticelli, sob a proteção do imperador, se encontram para discutir a respeito da pobreza de Cristo. Esse é o cenário principal da obra. Esse encontro vai acontecer numa abadia riquíssima, que tem a biblioteca mais rica e mais fenomenal da cristandade, com milhares e milhares de volumes únicos, exemplares únicos, livros antiquíssimos, que é a maior riqueza da cristandade, né? Além dos livros também as relíquias dentro dessa abadia. E aí entra o segundo cenário, que o que acontece? O personagem principal, Guilherme de Baskerville, então chamado a ir participar desse debate. Ele é um dos delegados do imperador para observar o debate. De certa forma, ele é meio que um organizador ali do debate. Ele é um delegado do imperador e junto com ele vai um noviço, ou seja, de certa forma, um aprendiz, né, que é o Adson, que ele é inclusive o escrivão do Guilherme de Baskerville. Então ele vai junto, esses são dois personagens principais, Guilherme de Baskerville e o Watson, né, que é como se fosse uma figura do investigador, do Sherlock Holmes e do Watson, o fiel companheiro do William Shakespeare. E aí eles vão a essa abadia justamente para essa reunião, só que quando eles chegam na abadia, eles descobrem que estão acontecendo assassinatos. Na verdade, quando eles chegam, aconteceu apenas um assassinato. E o abade pede então para que o Guilherme de Baskerville resolva, descubra quem é o assassino, porque ele teme que quando os delegados do imperador, os delegados do rei francês, né, chegarem à abadia e souberem que estão acontecendo assassinatos, ele tome o poder ali daquela situação e coloque a abadia sob
o domínio do rei francês, ou seja, sobre uma administração, né? Os soldados vão vigiar o local, ou seja, o Abade teme perder a autonomia dele, de mediador, inclusive, sobre aquela reunião, e que de um cenário hostil que poderia acontecer. Então ele pede para o Guilherme Baskerville para descobrir quem é o assassino. Para descobrir, na verdade, quando o livro começa, não se sabe nem se tem um assassino, né? Para descobrir uma morte misteriosa, o que levou àquele primeiro assassinato. E aí, por que o Abade pede isso para o Guilherme? Porque o Guilherme tinha sido inquisidor, né? Ou seja, ele fazia parte da Inquisição do Império, ele fazia parte da Inquisição da Igreja Romana, né? Então ele sabia como questionar as pessoas, como descobrir as coisas para chegar a uma verdade. Então, justamente por essa fama do Guilherme Baskerville, que havia sido inquisidor, mas que inclusive abandonou esse cargo dentro da igreja, que o Abade pede para que ele investigue os casos. E aí vai começar a investigar, e essa então é a história que está, digamos que a segunda história, né? Tem essa história que é o pano de fundo, que é uma questão muito de história, muito teológica, para quem gosta de história, para quem gosta de teologia, de filosofia, é muito interessante, que é esse debate a respeito da pobreza de Cristo, né? Se Cristo ou não era pobre ou não, se a igreja de Cristo deveria ser pobre ou não, e outros debates históricos e teológicos que tem. E a história, que na verdade é a história mais atraente, que é uma história mais pop, poderia dizer, muito semelhante às obras de Agatha Christie, que é uma investigação dos assassinatos. Porque começa a acontecer um assassinato a cada dia, né? São 7 assassinatos em 7 dias. E esses assassinatos, eles têm um teor apocalíptico, eles têm um teor de mistério. Eles são exatamente iguais ao cenário das 7 trombetas do Apocalipse. Então, assim, é muito interessante, porque você começa a ler, você entra dentro de uma investigação policial semelhante a Sherlock Holmes, semelhante às obras da Agatha Christie, na Idade Média, dentro de uma abadia do século XIV. Então, assim, é muito interessante, é muito rico. Só que por trás disso também há todo um debate filosófico incrível a respeito do poder, a respeito da riqueza, a respeito da pobreza, a respeito das massas. Para mim, essa obra ela trata de forma mais geral sobre como o poder pode, né, conduzir e pode massacrar as massas. Eu separei algumas partes aqui, eu gostaria de ir lendo com vocês e a gente vai discutindo algumas questões. Olha só. Olha só. Esse aqui é o Abade falando, né? Porque nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais por uma alma piedosa. E os monges, por fim, estão no escritório para levar a cabo uma obra precisa, para a qual devem ler alguns, e não outros volumes, e não para seguir qualquer insensata curiosidade que porventura os escolha, quer por fraqueza de mente, quer por soberba, quer por sugestão diabólica. Então, o que acontece? O cenário principal do livro é a abadia, mas dentro da abadia há a biblioteca, que é essa biblioteca riquíssima, né? Essa biblioteca que é a joia da cristandade, porque nela estão os livros antiguíssimos, os livros que detêm todo o conhecimento da antiguidade e o conhecimento daquela sociedade. Então, eu represento ali o conhecimento daquela sociedade, da sociedade cristã, da cristandade medieval, está presente naquela biblioteca. Só que os monges que trabalham nessa biblioteca, né, os monges que trabalham no escritório, os monges escrivãos que escrevem, né, os monges copistas que copiam os livros, eles não têm acesso à biblioteca, porque a biblioteca, na verdade, é um labirinto. E só sabe andar lá dentro o bibliotecário e o aprendiz do bibliotecário, mas ninguém. Então, se você quer ter acesso a um livro, você tem que ir no catálogo e pedir aquele livro para o bibliotecário. E o bibliotecário só lhe permite ler esse livro se o abade, né, se o diretor principal da abadia autorizar. Né, porque alguns livros são secretos, alguns livros são proibidos, porque eles têm um conhecimento que não pode ser de todos, eles têm um conhecimento que não pode ser acessado por todo mundo. E isso é incrível, né, porque demonstra um poder guardado, um poder, de certa forma, escondido que aquela biblioteca tem. E todo livro, todo o mistério dos assassinatos gira em torno de um livro proibido, que seria, né, e aí um pequeno spoiler, se você quiser pular 5 segundos aí do vídeo, mas seria o segundo livro da Poética de Aristóteles, que ninguém sabe se existiu ou não. E segundo a tradição, esse segundo livro
da poética de Aristóteles falaria sobre a comédia, falaria sobre o riso. E há um grande debate, inclusive, sobre isso, né, dentro ali, porque eles debatem a respeito do riso, se Jesus riu ou não, se o riso é uma virtude ou não. E tem um grupo que acha que não, e tem um grupo que acha que sim. O grupo que acha que não defende que o riso traz a tolice, que o riso traz a falta do respeito, a falta da reverência, e que quando você está rindo e alegre, você não teme. Você não tem o temor a Deus, você não tem o temor às autoridades. Então, se o riso for uma virtude, a rebeldia também é uma virtude. Então, o livro está trabalhando sobre essa questão, né? O Nome da Rosa está trabalhando sobre o poder, sobre como, diria que os governos, o Estado, a igreja, enfim, toda aquela entidade que exerce poder, como ela faz para dominar as massas, como ela faz para conduzir as massas e ter as massas sob o domínio dele. Que é a grande questão do conhecimento. Né? Porque esse livro deixa muito claro que o conhecimento é poder, que o conhecimento é libertador, mas também que o conhecimento tem uma face muito perigosa, uma face muito horrível também. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas então, os monges não têm acesso então a esses livros, né? Os livros estão escondidos nessa biblioteca. E aí tem uma parte muito interessante, que é quando o Watson, várias partes na verdade, quando o Watson começa a questionar a respeito do papel do Guilherme, né, de Baskerville, sobre o papel que ele exerce na Inquisição, até porque o livro debate muito sobre as heresias, né, que existiam há centenas naquela época e em outras épocas durante a Idade Média. E aí tem uma parte que o Watson pergunta, né, sobre a questão do porquê que o Guilherme desiste de ser inquisitor, né? E aí olha só que parte interessante. Ele está falando, né, de um rapaz, né, falando que ele tinha luxúria, mas não a luxúria da carne. Aí ele fala, aí o Watson pergunta, né, luxúria? Sim, há uma luxúria da dor, como há uma luxúria da adoração e até uma luxúria da humildade. Se bastou tão pouco aos anjos rebeldes para mudar o seu ardor de adoração e humildade em ardor de soberba e revolta, o que dizer do ser humano? Bem, agora os sábios. Foi este pensamento que me colheu no curso de minhas inquisições, e foi por isso que renunciei a essa atividade. Faltou-me coragem de inquirir sobre as fraquezas dos maus, porque descobri que são as mesmas fraquezas dos santos. Olha, essa parte para mim ela é assim, uma das pérolas do livro. Porque ele está falando que os santos, né, e toda essa virtude, todo esse louvor da santidade, da pessoa que se acha santa, da pessoa que se acha virtuosa, da pessoa que se acha pura, da pessoa que se acha honrosa, como isso, na verdade, é uma virtude que está nos maus também, né? Como ele fala, faltou-me coragem de inquirir sobre as fraquezas dos maus, porque eu descobri que são as mesmas fraquezas dos santos. Ou seja, que não há uma diferença. Né? O fim pode ser diferente, mas os meios, os objetivos, os desejos são os mesmos. Né? Bem rico essa passagem. Deixa eu achar outra passagem aqui, que é uma passagem mais geral, que ele trata sobre as inquisições, que eu acho muito interessante. É o seguinte, eles estão falando sobre as inquisições, né? E aí o Abade está falando da Inquisição, sobre as heresias, né? E como as heresias são todas uma só. E aí o Guilherme Baskerville não concorda com isso, e aí ele começa a falar, né? Eu estou dizendo que muitas dessas heresias, independentemente das doutrinas que sustentam, encontram sucesso junto ao simples porque lhes sugerem a possibilidade de uma vida diferente. Estou dizendo que, com muita frequência, os simples não conhecem muito da doutrina. Estou dizendo que frequentemente aconteceu a turba dos simples confundir a pregação cátara com a dos paterinos, e essa, em geral, com a dos espirituais. A vida dos simples, abona, não é iluminada pela sabedoria e pelo senso vigilante das distinções que nos tornam sábios. E é obcecada pela doença, pela pobreza, tornada balbuciante pela ignorância. Frequentemente, para muitos deles, a adesão ao grupo herege é apenas um modo, como outro qualquer, de gritar o próprio desespero. Pode-se queimar a casa de um cardeal, seja por querer aperfeiçoar a vida do clero,
seja porque se acha que o inferno que ele prega não existe. Sempre é feito porque existe o inferno terreno, onde vive o rebanho de quem somos os pastores. Sempre é feito porque existe o inferno terreno, onde vive o rebanho de que somos os pastores. Mas vós sabeis muito bem que, assim como eles não distinguem entre igreja búlgara e secais do padre do Prando, muitas vezes também as autoridades imperiais e seus sustentadores não distinguiram entre espirituais e hereges. Não raros grupos gibelinos, para derrotar seus adversários, sustentaram entre o povo tendências cátaras. A meu ver, fizeram mal. Mas o que sei agora é que os mesmos grupos, muitas vezes, para desembaraçar-se desses inquietos e perigosos adversários, desembaraçar-se desses inquietos e perigosos adversários, poder mais simples, atribuíram a uns as heresias de outros e mandaram todos para a fogueira. Eu vi, juro-vos, Abone, vi com meus próprios olhos homens de vida virtuosa, seguidores sinceros da pobreza e da castidade, mas inimigos dos bispos, que os bispos empurraram nas mãos do braço secular. Estivessem eles a serviço do império ou das cidades livres, acusando-os de promiscuidade sexual, sodomia, práticas nefandas, das quais talvez outros, mas não eles, eram os culpados. Os simples são carne de matadouro, de se usar para colocar em crise o poder adverso e para sacrificar quando não presta mais. Essa aqui também é outra pérola do livro. Né? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Estou passando o carro da pamonha, passando o carro da fruta aqui. Mas essa é outra pérola do livro, porque ele está falando justamente sobre essa questão de como as massas são utilizadas, né? De como as massas são conduzidas muitas vezes pelas heresias, não por uma questão de que eles acreditam naquela heresia em si, né? Mas muitas vezes eles são massa de manobra, né? Então o Humberto Eco está trabalhando essa questão, né? Está trabalhando sobre a questão de até que ponto as massas, até que ponto essas pessoas, durante a Idade Média, né, que não tinham conhecimento, eram usadas pelos poderes que existem. Né? E essa frase que ele fala, eu acho assim, muito interessante, que me faz pensar sobre várias coisas, que é sempre é feito, né, ou seja, o que os grupos heréticos faziam, que muitas vezes eles saíam, tacavam fogo nas casas dos bispos, dos cardeais, matavam pessoas, faziam o inferno. E aí ele fala, sempre é feito porque existe um inferno terreno, onde vive o rebanho de que somos os pastores. Né? Sempre é feito porque existe um inferno terreno, onde vive o rebanho de que somos os pastores. E ele trata sobre essa questão de como os grupos heréticos muitas vezes eram usados para massa de manobra de luta entre um grupo e outro. Né? E aí ele fala, os simples são carne de matadouro, de se usar para colocar em crise o poder adverso, e para sacrificar quando não presta mais. Mas enfim, gente, eu acho que a grande questão do livro que o Humberto Eco está trabalhando é sobre o conhecimento, né? E sobre como o conhecimento pode ser uma luxúria, né? Igual uma passagem que eu li para vocês, existe a luxúria da carne, claro, mas existe uma luxúria da humildade, existe uma luxúria da santidade, né? Da pessoa se sentir santa, superior às outras, e existe uma luxúria do conhecimento. Né? E para mim, o Humberto Eco está falando sobre isso, sobre como o conhecimento ele pode ser extremamente perigoso. Até porque uma das figuras principais do livro é um senhor já velho, né, o Jorge, que tem um conhecimento absoluto assim, da biblioteca, tem um conhecimento absurdo da biblioteca, às vezes até mais do que o próprio bibliotecário. E esse cara, ele é cego. E assim, depois de ler o livro eu fiquei pensando e refletindo sobre várias questões, porque o livro te faz refletir sobre muitas coisas. Eu li esse livro no começo desse ano, então tem quase um mês, 2 meses que eu terminei de ler. Assim, estava na estante há muito tempo, então eu recomendo você, se você tem na estante, pegue ele, né? Mas eu fiquei refletindo sobre várias questões, e uma das questões assim, que
me fez pensar muito é a respeito dessa metáfora, dessa simbologia que eu construí. Posso estar divagando, posso estar viajando, mas é como o conhecimento te cega, como o conhecimento te cega para ver as coisas belas da vida, que existem coisas além, né? E que não adianta você ter um conhecimento, você saber sobre várias questões, sobre várias áreas do conhecimento, você ser assim, um cara que sabe muito, se você ainda não tem o apego às coisas simples da vida, o apego às coisas que o conhecimento não detém, né, que são a beleza do dia, o sorriso, a beleza e a riqueza das emoções, a beleza e a riqueza das nossas relações. Então, assim, eu acho muito interessante, inclusive porque esse personagem, né, um dos personagens que vai se desenvolvendo no livro, o Jorge, que é cego, ele é um cara muito soberbo, ele é um cara muito arrogante, ele teme o poder das massas terem conhecimento, delas se rebelarem contra a autoridade da igreja, contra a autoridade do rei, do imperador. E assim, como ele acaba se tornando cego e como ele acaba se aprisionando dentro do seu próprio conhecimento. Então, eu acho que o nome da rosa trata sobre o conhecimento. Ele trata sobre essa questão, o nome da rosa. Como e o próprio título é um pouco de misterioso. Mas é como que quem tem o conhecimento das coisas, e aí vai a minha teoria, quem tem o conhecimento das coisas e sabe muitas coisas, tem apenas o conhecimento teórico daquilo, né? Ele não tem o conhecimento prático, ele não pega nas coisas, ele não toca na vida sem luvas. Tem um poema que eu não sei agora de quem é, me fugiu agora, talvez do Miguel Ortega, se não me engano, que ele fala: eu quero, não quero envelhecer, quero a cada dia acordar para uma nova vida e pegar a vida sem luvas, ou seja, sem um investimento, né? Sem um conhecimento. Sabe aquela pessoa que tem muito conhecimento, sabe aquele conhecimento, mas ela é chata, ela é pedante, ela assim, prolixa, né, muitas vezes, porque ela tem um conhecimento da vida, ela sabe das muitas coisas, ela leu muitos livros, ela tem um conhecimento exacerbado, mas ela não pega a vida com a mão, sabe, ela não suja as mãos, ela não tem uma vida emocional. Eu acho que o livro trata sobre isso, sobre essa questão, que o nome da rosa era uma coisa muito utilizada durante a Idade Média na Itália para falar sobre, de certa forma, conhecimento também, mas para falar sobre a função do saber e da memória, né? Que o nome da rosa, porque quando eu falo rosa, você imagina uma rosa, você pensa na rosa exatamente como ela é, mas você não tem a rosa aqui, só tem o nome dela, você não tem ela. E o conhecimento é isso, quando você tem muito conhecimento, e esse conhecimento não é prático, esse conhecimento não serve para servir, não serve para você ver a vida, é só um conhecimento que você tranca, assim como o conhecimento era trancado na biblioteca, um conhecimento só para você, um conhecimento trancado, né? É como se você tivesse o nome da rosa, é como se você tivesse a rosa só no nome, e não ela fisicamente. Bem, essa é a minha impressão, essa é a minha leitura. E para mim esse livro também é uma crítica ao academicismo, né? Humberto Eco vem de uma carreira acadêmica e ele escreve esse livro talvez como uma crítica de como o conhecimento acadêmico muitas das vezes está preso dentro da academia, né? Está preso dentro da universidade e não se abre, não vai além, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver porque o sol está se pondo. Deixa eu ligar a luz, eu já vou rapidinho. Talvez agora vocês vão conseguir me ver melhor, mas pra mim é isso. Então, o livro do Humberto Eco está falando sobre isso. E a última passagem, né, e aí vou tentar não dar spoiler, mas a última passagem do livro, ele tem uma passagem em latim. E o livro tem, assim, centenas de passagens em latim. E você pode fazer duas leituras, uma leitura mais preocupada, onde você vai fazer a tradução de cada uma dessas passagens em latim, porque não tem roda de pé, né? Passando o carro da Palmeira. Cidadezinha, bairro, é assim mesmo. Mas deixa ele passar, eu tô falando aqui.
Bem, eu vou tentar falar, apesar do carro. Se vocês não me ouvirem, me desculpe, tá? Mas, assim, eu estava falando aqui, existem muitas passagens em latim que não tem tradução. Então você pode fazer uma leitura em que você procura a tradução de cada uma dessas frases, desses textos, às vezes são parágrafos inteiros em latim. E aí você vai ter uma leitura, claro, que você vai conhecer, vai entender mais da obra. Mas você pode fazer uma leitura que você não faz essa tradução, como eu fiz. Eu comecei fazendo essas traduções, eu confesso. Mas assim, eu estava gastando muito tempo. Porque normalmente eu leio de 30 a 40 páginas em uma hora. E para fazer essas traduções eu estava lendo de 5 a 10 páginas. Então assim, falei, cara, eu vou ler o livro. E se eu não entender por causa dessas traduções, problema. Mas eu li o livro, assim, e eu aconselho você a fazer essas traduções se você quiser, mas se você não tiver saco, lê o livro e não precisa se preocupar. Tá lá escrito em latim, tenta ler, tenta entender, mas passa batido, não vai te atrapalhar, não vai fazer você não gostar do livro. Porque o livro te pega, o livro te atrai. Então, por mais que tenha passagens e passagens em latim, e talvez seja um dos desafios, ele é muito interessante, ele tem essa questão do mistério de descobrir quem é o assassino da história e tal. Então, assim, segue adiante. E a última passagem é essa aqui, que fala. Então, um pequeno spoiler aqui para quem que talvez te incomode. Então, se você quiser deixar o vídeo aqui, um abraço, obrigado por assistir o vídeo. Mas se não, se você quer ir adiante, também não fala muito a respeito do mistério, de quem é o assassino, nada disso. Olha só. Está fazendo frio no escritório. Dói meu polegar. Deixo essa escritura, não sei para quem. Não sei mais sobre o que. E aí ele fala uma frase em latim, que eu vou ler exatamente como se escreve. Não sei falar latim, mas é assim. Stata rosa, pristina nomine, nomina nuda tenemus. Eu fui pesquisar a respeito dessa frase, né, uma das poucas frases em latim que eu pesquisei no livro. Eu encontrei muitas teorias, mas uma das teorias diz o seguinte: esse verso de Umberto Eco é uma possível paródia de um poema de Bernardo Morlanés, monge da Ordem de Cluny, em que em vez de rosa está escrito Roma. Então, Stat Roma, Prestina Nomine, Noma Nuda Tenemus. Que seria como, se traduzido seria: a Roma antiga está no nome, e nada nos resta além do nome. E para a tradução do Umberto Eco seria: a rosa antiga está no nome, e nada nos resta além dos nomes. Ou seja, tanto o poeta, qual é o nome desse poeta? Bernardo Morlanés, monge da Ordem de Cluny, como o Umberto Eco estão falando a respeito de algo que não existe mais, a respeito de algo que só se tem um nome. Muitas vezes, as pessoas que se prendem na luxúria do conhecimento, elas só têm isso, elas só têm um nome, elas só têm uma ideia, elas não têm o contato da coisa. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Gênio Indomável, mas é um filme incrível. E nesse filme é muito interessante. Tem uma passagem que os dois personagens principais, que é o Matt Damon e o... eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito incrível. E tô tentando lembrar o nome dele, não tá me vendo. Mas enfim, os dois personagens estão conversando no parque. E aí o Matt Damon é esse cara que tem um conhecimento gigantesco. Mas o conhecimento dele é um conhecimento só de livro. E aí, nesse confronto, que se tem entre esses dois personagens, um fala pro outro, que o conhecimento dele é só de livro. E como ele é pobre, e ele viveu uma vida meio difícil, não, totalmente difícil, mudando de casa em casa, sendo abusado, sendo espancado, esse terapeuta olha para esse cara, Quem viu o Gênio Indomável sabe do que eu tô falando, pra quem não viu, você não faz ideia do que eu tô falando. Mas ele vira pra ele e fala: você acha que eu saberia o que você passou só porque eu li Oliver Twist? E aí, que é um livro, que trata sobre um menino que cresce nas ruas da Inglaterra e tal. Que é muito isso. Isso é um resumo, assim, de que a vida vai para além do conhecimento. De quando a gente tenta se prender no conhecimento, a gente se cega para a beleza da vida e para o que a vida realmente tem de importante. Essa é a minha leitura do livro.
Espero não ter dado muito de spoilers. Espero que você tenha assistido o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado se você veio até aqui. Me desculpa aí pelo barulho. Me desculpa aí por todas essas questões. Mas espero que você tenha gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, deixa aí seu comentário. Se você ainda não leu, leia, não perca tempo. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.